Gente, já começou a aula? Boa tarde, pessoal. Vamos começar a aula agora, tá? Que eu dou 10 minutinhos para todo mundo entrar. Ah, é porque eu não estava ouvindo nada e eu pensei que tinha começado já. Não, eu dou 10 minutinhos, tá lá escrito no Classroom que eu dou 10 minutinhos de tolerância para todo mundo entrar. Para que depois a gente não possa estar parando a aula e estar aceitando o pessoal aí. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à farmacocinética, tá? Nós vamos falar da última parte da excreção e vamos dar início à farmacodinâmica. Então vamos lá, pessoal. O que vocês entendem por excreção? Vamos, gente, participar da aula. Não quero ficar falando sozinha, não. O que vocês entendem por Eliminação esse... de alguma coisa. Isso, por qual órgão pode ser essa eliminação? O sistema digestivo e pelos rins. Uhum. Que mais? Suor, Uhum. saliva, lágrimas. Só um pouquinho, tá? Que eu aceitei. Antônio, eu não tô escutando seu microfone. Você tava falando, mas não tô escutando. Bom, então vamos lá. A gente viu esse quadro aí, a gente tá vendo desde da absorção, né? A gente começou com a absorção, vimos que o quê? Que são dependentes do paciente, né, ou do próprio fármaco. Esse processo ele vai entrar no compartimento central, né, que é o fármaco em forma livre aqui no compartimento central. O compartimento central, ele seria o plasma sanguíneo. Ele pode estar na forma livre ou ele pode estar na forma ligada, tá? Essa forma, ele é distribuído para vários tecidos, onde ele vai agir. E essa ação a gente denomina ação terapêutica, né? Nos tecidos onde ele vai agir, o fármaco ele vai agir, essa ação a gente denomina ação tóxica, tá, pessoal? Então, os tecidos onde ele não vai agir, ele vai ser apenas armazenado. Também ele vai ser distribuído para os locais onde vai ser metabolizado. Vimos o quê? A gente viu que, nas aulas anteriores que boa parte dessas reações metabólicas vão transformar os fármacos em metabólicos, mais hidrossolúveis, né? E esses fármacos hidrossolúveis, portanto, vão ser excretados, né? Vão ser depurados. Vamos ver nessa aula de hoje o processo de excreção dos fármacos, tá? Então, vamos lá. A cinética da eliminação das drogas. Vamos ver esse primeiro esquema aqui. A gente pode ver nesse modelo que a cinética de eliminação das drogas, porque ela é tão importante? Porque a droga, ela seja hidrofílica, ela pode ser eliminada. Vamos ter... Agora a gente vai ver os caminhos pelos quais essa droga vai ser eliminada. Ela é eliminada principalmente pela via renal. Se a droga, no caso do esquema 1 aí, se a droga ela é hidrofílica, ela vai ser absorvida, né? A absorção da droga vai ser no intestino, tá? E no duodeno.
Nós vimos que as drogas, quando elas são absorvidas pela via intestinal, o primeiro caminho que ela vai passar é o fígado. Então, ela é absorvida aqui no intestino e vai passar pelo fígado. O fígado, ele não vai sofrer nenhum processo. Por quê? Porque essa droga, ela já é uma hidrofóbica. Ela vai cair na corrente sanguínea, depois o fígado cai na corrente sanguínea e vai ser distribuída por todo o corpo, até ela chegar no rim, no sistema renal, nos néfrons renais. Essa droga vai ser eliminada. Então, ela vai agir durante todo esse percurso nos locais de ação dela. Ela vai ser eliminada naturalmente, sem passar pelo processo de biotransformação, tá? Nesse esquema 2 aí, já é uma droga, aqui já é uma droga lipofílica, que não sofre o metabolismo com a cinética dela. Então, essa droga, ela vai ser absorvida, ela vai ser transformada metabólica e ela vai continuar sendo lipofílica. Ela vai circular, ela vai proceder o seu mecanismo de ação, que são os seus efeitos terapêuticos dessa droga. Ela não vai ser eliminada pelos rins, porque ela é lipofílica, tá vendo? Ela foi absorvida, passou pelo fígado, foi para a corrente sanguínea e passou direto pelo rim. Então, ela não vai ser eliminada pelos rins, porque o rim, na maioria das vezes, ele só consegue eliminar as drogas hidrofílicas. Então, as lipofílicas passa pelo rim e recircula para o fígado. Vamos ver que o fígado, para esse tipo de droga, é a recirculação enterohepática. Parte dela vai juntar com os sais biliares e outra parte vai ser reabsorvida. E uma pequena fração ela vai ser eliminada nas fezes, tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Esse daqui, exemplo 3 aqui. Aqui a gente tem também outro tipo de droga, que ela é lipofílica, mas ela sofre a conversão em metabólicos hidrofílicos. Lentamente, mas ela sofre. A droga ela vai ser absorvida, aqui, vai ser absorvida. Uma parte dela vai sofrer o metabolismo da transformação para uma droga hidrofílica, vai recircular pelo sangue como hidrofílica e lipofílica. As duas formas ela vai circular. Tanto lipofílica como hidrofílica, ela vai circular. Os hidrofílicos, eles vão ser eliminados pelo rim. Os lipofílicos, eles precisam recircular até o fígado. E no fígado, eles vão sofrer um novo metabolismo. E, portanto, eles vão se transformar em uma droga hidrofílica. Certo? Então, ela é absorvida, vai passar pelo fígado, a forma hidrofílica e hidrofílica vão circular, parte da hidrofílica vai ser eliminada e parte da lipofílica vai passar novamente pelo fígado para sofrer um novo metabolismo, para se transformar em hidrofílica. Tá certo? Nesse quarto exemplo aí, a gente tem também a possibilidade da droga lipofílica, aqui nesse exemplo aqui, no exemplo 4. A gente tem a possibilidade da droga lipofílica, que ela rapidamente ela vai completar a conversão em metabólito hidrofílico. Então essa droga ela foi absorvida no processo da primeira passagem que acontece no fígado, né, hepática. Ela se transformou em uma droga hidrofílica e ela vai circular pela corrente sanguínea. Ela vai agir nos locais específicos de ação
mas ao chegar ao rim, ela vai ser completamente eliminada. Então, são fármacos que vão ser eliminados mais rapidamente do que aqueles que precisam sofrer diversas passagens pelo fígado, até se transformar numa molécula completamente hidrofílica. Então, vimos o quê? Que o metabolismo ele é um ponto essencial para a eliminação das drogas. Maior parte das vezes, essas drogas elas precisam ser transformadas, né? Ser convertidas, passar pelo processo de conversões hidrofílicas para ser eliminada principalmente pelo sistema renal. Tá certo? A principal delas, a principal eliminação é pelo rim. Ele elimina a maior parte dos medicamentos circulantes no nosso corpo. Então, lembrar que a principal delas, a principal eliminação é pelo rim. Tá? Vimos o quê? A gente viu até agora que uma droga que são lipofílicas e que não são convertidas em drogas hidrofóbicas, elas precisam ser eliminadas de outra forma. Elas são eliminadas normalmente através do trato biliar e das fezes. Também temos drogas que são eliminadas pelo ar, né? Que são drogas mais voláteis, pela saliva, pelo leite, pelo suor, tá? A gente viu o quê? Que a excreção do rim é um ponto importante para a excreção de drogas, né? Mas as drogas, elas não são excretadas apenas pelos rins. Elas também podem ser excretadas pelo trato biliar, pelas fezes, né? Pela saliva, pelo leite, pelo suor. Então, o rim, ele vai possuir 3 mecanismos importantes. Não só para a eliminação das drogas, mas também como processo fisiológico, que são elas a filtração glomerular, a excreção tubular ativa, a reabsorção tubular passiva. Nós vamos falar de cada uma delas para entender onde encontra a eliminação das drogas nesse contexto, tá? Nós vamos estar falando agora de cada um desses mecanismos aí. Então, vamos começar pela filtração glomerular, né? Então, 20% da eliminação de drogas ocorre por filtração glomerular. Então, na filtração glomerular, a droga circulante, ela chega no glomérulo, que vai ter que atravessar a cápsula de Bowman. Lembra lá da fisiologia? Lá na filtração glomerular? Os poros existentes na fenestra dos glomérulos, e essa droga precisa ter um tamanho suficiente para atravessar esses poros. Então, pessoal, a filtração glomerular, ela tem uma eliminação. Ela filtra as moléculas que possuem um peso molecular a 20.000 kilodaltons. Então, essas moléculas, elas possuem tamanho molecular grande. As que possuem tamanho molecular grande, elas não conseguem atravessar o glomérulo. Portanto, elas não conseguem ser eliminadas por filtração glomerular. Outra informação importante é que a albumina, ela não é filtrada, a não ser que haja uma lesão glomerular. Se a albumina ela se liga ao fármaco, ele também não é eliminado, tá? Esse é o primeiro processo de filtração glomerular. Aí vocês têm que dar lá no Guyton, na parte da fisiologia renal, vocês têm que dar uma relembrada aí na fisiologia, tá? Para vocês. Então, o que acontece? O fármaco que estão ligados com grande intensidade à albumina, eles também não conseguem ser eliminados por filtração glomerular. Então, os fármacos grandes e os fármacos ligados à albumina, eles não conseguem ser eliminados por filtração glomerular. Tá certo? Vamos falar agora da excreção tubular. A excreção tubular,
ela é uma eliminação dos fármacos que não sofrem filtração glomerular, ou seja, são os fármacos grandes ligados à albumina. O mecanismo de transporte é um mecanismo ativo que ele vai diferenciar substâncias ácidas das básicas. Mas eles têm em comum a presença de um transportador de membrana. Na membrana dos túbulos renais, que fazem o transporte do fármaco na corrente sanguínea até a luz tubular renal para sua eliminação. Então, pode ser excretar moléculas grandes, como também pode excretar aqueles fármacos ligados à proteína, principalmente a albumina. Tá? Aqui, ó, nós vamos ver onde ocorre cada um desses processos, né? A gente sabe que a filtração glomerular, ela vai ocorrer aonde? Onde que ela vai ocorrer, pessoal, a filtração glomerular? Vamos, pessoal, não deixa eu falando sozinha, não. Vamos desmutar os microfones aí. Vamos participar. Nos glomérulos. Isso, nos glomérulos. Então, vai acontecer bem aqui, nos glomérulos. Bem aqui em cima, ó, nos glomérulos. Então, as substâncias elas vão chegar até os glomérulos pela corrente sanguínea, né? Elas tiveram o quê? Um peso molecular compatível, né? Elas não tiveram ligação com a proteína, então elas vão conseguir atravessar a membrana desse glomérulo, né? Vão cair na luz do túbulo renal, né? Nos túbulos renais, e vão ser eliminadas juntamente com a urina e outras substâncias, certo? Agora, a secreção tubular, isso foi a filtração. A secreção tubular, ela ocorre em dois locais diferentes. Ela acontece no túbulo contorcido proximal, que é onde ocorre a secreção ativa de algumas drogas eletrolíticas fracas, especialmente ácidos, e também acontece a reabsorção da água. E acontece no túbulo distal. No túbulo distal, acontece a excreção passiva e reabsorção de drogas lipossolúveis. É um aspecto importante, por quê? Porque as drogas, elas chegam no sistema renal, nos néfrons, né? São filtradas. Aquelas que tiveram peso molecular compatível, mas elas podem ser filtradas e logo após serem reabsorvidas. Então, algumas moléculas lipossolúveis, elas são reabsorvidas no túbulo contorcido distal, e algumas moléculas são filtradas, outras são excretadas por um mecanismo ativo do tubo contorcido proximal. No mecanismo passivo do túbulo contorcido distal, elas também podem ser reabsorvidas no túbulo contorcido distal. Elas, porém, são reabsorvidas por sua ação, porque pode durar muito mais tempo do que normalmente ela duraria. Certo? Então, onde que pode sofrer a secreção tubular? Ela ocorre em dois lugares diferentes. Onde que são? Vamos, pessoal. Túbulo distal e túbulo proximal. Isso, muito bem. Então, ela ocorre em dois lugares diferentes, que é o túbulo proximal e o túbulo distal. Certo? Com isso, a gente tem alguns fármacos que vão inibir a secreção tubular, né? Os fármacos que vão causar a inibição e os fármacos afetados. Os fármacos afetados, eles vão aumentar seu tempo de ação. Eles têm um aumento do tempo de meia-vida, principalmente incrementado por moléculas que vão inibir a secreção tubular, tá? Pensando nesse aspecto, foi desenvolvido alguns fármacos que conseguem inibir a secreção tubular. Então, os fármacos que não são filtrados, que não conseguem ser filtrados,
que eles precisam ser eliminados de outra forma, eles são eliminados através da secreção tubular, né? Que nós temos uma molécula que consegue inibir esse processo de secreção tubular, que são aqueles fármacos que não conseguem ser filtrados, eles vão permanecer por muito mais tempo na corrente sanguínea. Então, a ação deles vão durar mais tempo. Dessa forma, conseguimos ampliar o tempo de meia-vida desses fármacos. Por isso que aumenta o tempo de meia-vida dos fármacos. Tá certo? Aqui são exemplos dos fármacos que vão causar inibição e os fármacos afetados que vão aumentar a sua meia-vida, tá bom? A gente também tem influência do pH na eliminação dos fármacos. Como que o pH vai influenciar a eliminação dos fármacos? Né? Por que essa influência? Porque a maioria dos fármacos, eles são bases fracas ou eles são ácidos fracos, tá? Ou seja, eles têm a capacidade de se ionizar. A gente viu que a forma ionizada é quando o fármaco está hidrofílico. E a molecular é a forma lipofílica do fármaco. Certo? Nós vimos isso já. Então, significa o quê? Se o fármaco ele está na sua forma ionizada, ele é mais facilmente eliminado. Se o fármaco está na sua forma molecular, é mais difícil eliminar ele. Vimos que o sistema renal ele precisa da molécula, né? Que a molécula ela seja o quê? Hidrofílica, para que ela seja completamente eliminada. A lipofílica ela vai ser reabsorvida. A hidrofílica ela vai ser eliminada, né? Aqui, ó, nesse gráfico A, a gente tem um exemplo aí do fenobarbital. Esse daqui é o fenobarbital. O fenobarbital. A gente tem dois tipos de urina aí. A urina alcalina, que é essa aqui, e a urina ácida. Né? A gente pode observar nesse gráfico o quê? Que quando a urina ela é alcalina, os níveis de eliminação do fenobarbital são maiores. Tá vendo? São maiores. E quando a urina é ácida, os níveis de eliminação do fenobarbital eles são menores. Isso acontece por quê? Porque o fenobarbital ele é um composto ácido. Então, em urina alcalina, ele vai transformar em sua forma iônica. Ele vai se ionizar. Estando na sua forma iônica, vai ser mais hidrofílico. Consequentemente, ele vai ser mais fácil eliminado. Tá? No exemplo B aí, a gente tem a anfetamina. Desse lado aqui da tela, é a anfetamina. A anfetamina em urina ácida, a gente tem dois tipos aí da anfetamina, né? Na urina ácida e na urina básica. Na urina ácida, os níveis de excreção são maiores, ou seja, é eliminada mais rapidamente em urina básica do que em urina ácida. Os fármacos ácidos, então, pessoal, o que a gente pode concluir aí? Que os fármacos ácidos, eles são eliminados mais rapidamente em urina alcalina. E os fármacos básicos, eles são eliminados mais facilmente em urina ácida. Então, vamos lá. Os fármacos ácidos, os ácidos, eles são eliminados mais rapidamente aonde? Vamos, pessoal. Desmuta aí os microfones. Vamos participar. Vamos, gente. Alguém aí? Os fármacos ácidos, eles são eliminados mais rapidamente em que tipo de urina? Ácida ou alcalina? Alcalina. Alcalino. Alcalina. E os fármacos básicos? Eles são facilmente eliminados em que tipo de urina? Ácida ou alcalina? Isso, ácida. Muito bem.
Então, vamos lá. A excreção biliar, ela vai ocorrer principalmente com os fármacos que são lipofílicos e que não sofrem a biotransformação para hidrofílicos, certo? Então, esses fármacos, eles são eliminados juntamente com a bile. A bile, ela é produzida onde? No fígado. Isso. E ela é armazenada onde? Na vesícula biliar. Isso mesmo. E durante a digestão, o que acontece com os sais biliares? Eles são excretados na estimulação na presença de lipídios. Isso mesmo. Então, os fármacos, eles vão ser excretados juntamente com os sais biliares. Eles vão até o intestino, aqui ó, um desenho, eles vão até o intestino, onde eles vão ser liberados para que ocorra a digestão, principalmente dos lipídios, igual a colega falou. Mas esses sais biliares, juntamente com os fármacos lipofílicos, eles são reabsorvidos. Eles são veiculados até o fígado. Novamente, onde acontece a conjugação, né? Que é a conjugação que eles são eliminados com os sais biliares. Então, os fármacos junto com os sais biliares vão sofrer a conjugação e vão ser eliminados, né? Esse processo de entrada dos sais biliares na corrente sanguínea, que ele vai voltar para o fígado, né? Uma parte dele, mais ou menos 5% dos fármacos, vão ser eliminados nas fezes. Então, eles são eliminados com sais biliares. 95% são eliminados com sais biliares, que eles vão voltar à corrente sanguínea para o fígado, e 5% só desses fármacos são eliminados nas fezes. Então, esses fármacos, seu tempo de ação é maior do que a maioria dos outros fármacos. Exemplo. Doutora? Oi. É que não entendi porque tá cortando bastante a sua fala. Da onde que você não entendeu? Dessa parte da excreção biliar, sem ser da parte da liberação do. Essa parte da excreção biliar, tá? Tava cortando bastante. Ah, tá. Então, vamos lá de novo, pessoal, da parte da excreção aqui. Então, a excreção biliar, ela ocorre principalmente com os fármacos que eles são lipofílicos, que eles não sofrem a biotransformação para hidrofílicos. Então, esses fármacos, eles são eliminados juntamente com a bile, que a bile é produzida no fígado e ela é armazenada na vesícula. Então, o que acontece? Durante a digestão, os sais biliares, eles são eliminados juntamente com esses fármacos, que são armazenados na bile. Então, eles vão até o intestino, onde são liberados, para que ocorra a digestão, principalmente dos lipídios. Mas esses sais biliares, juntamente com esses fármacos lipofílicos, eles são reabsorvidos. Eles são veiculados até o fígado novamente, onde acontece uma desconjugação e uma conjugação, e eles são eliminados com os sais biliares. Nesse processo de entrada dos sais biliares na corrente sanguínea, que vai voltar para o fígado, uma parte deles, cerca mais ou menos de 5% dos fármacos, eles são eliminados com as fezes. Então, eles são eliminados com os sais biliares, 95%. Vai retornar a corrente sanguínea para o fígado. E 5% vão ser eliminados com as fezes. Então, o que vai acontecer? Esses fármacos, o seu tempo de ação é maior do que a maioria dos outros fármacos. Um exemplo que a gente pode dar, um exemplo clássico aí, é o anticoncepcional.
A mulher, ela toma um anticoncepcional. O anticoncepcional, ele é hidrofílico. Ele não consegue ser metabolizado pelo fígado. Ele é metabolizado em taxas lentas. Ele vai ser eliminado através da recirculação enterohepática, aqui na recirculação enterohepática. Porque vai voltar para o fígado. Onde o fármaco, ele é eliminado com sais biliares, mas quando ele vai retornar, ele não retorna na sua concentração máxima, já retorna na concentração mínima. Tá certo? Então, vamos para a aplicação da farmacocinética aí, pessoal. O que é latência, pico de ação e duração de ação? Alguém tem alguma ideia? O que é latência? O que é pico de ação? O que é duração de ação? Vamos, pessoal, participar. Eu acho que latência é quando está em metabolismo, está funcionante, né? É, mais ou menos. Mas o que tem que acontecer com esse medicamento? Por onde que ele tem que passar? No fígado passa biotransformado e pelas barreiras. E quais são as fases da farmacocinética que ele tem que passar? Fase 1 e fase 2. Qual que é a fase 1, a fase 2? Qual que é? Só um minuto. Então vamos lá, pessoal. Latência. Vamos primeiro na latência, né? O que é a latência? Você administra um medicamento no paciente. Esse medicamento, ele vai ser absorvido, vai ser distribuído. Ao chegar ao seu local de ação, ele começa a ter efeito. Esse intervalo de tempo, desde a administração até quando ele começa a fazer efeito, é chamado de latência. Certo? Alguns fármacos, ele tem uma latência muito grande. Você administra e ele vai fazer efeito daqui 2 horas. E outros têm a latência curta. Você administra dentro de 20 a 30 minutos, já observa o efeito. Você já observa o efeito desse fármaco. Isso depende do quê? Isso depende da velocidade da absorção do fármaco, né? Que são fármacos que são mais rapidamente absorvidos, que eles chegam à corrente sanguínea mais rapidamente. Então, os fármacos são absorvidos tem fármacos que são absorvidos mais lentamente, né? Que eles chegam à corrente sanguínea mais lentamente. E depende da velocidade de distribuição, né? Os fármacos são distribuídos mais rapidamente, ou seja, eles se ligam às proteínas, né? Na perfusão sanguínea, que é grande para determinar o tecido ou órgão desse fármaco, né? Que tem um volume de distribuição, ele consegue rapidamente chegar ao seu local de ação. E ele depende de 2 processos. Ele depende do processo que leva o fármaco no sítio de ação, que é absorção e distribuição, e os processos que retiram o fármaco do seu sítio de ação, ou seja, o metabolismo e a excreção dos fármacos, tá? O pico de ação, ele depende da concentração máxima atingida, né? O fármaco ele foi absorvido, ele vai ser eliminado. Essa dinâmica entre absorção, distribuição e eliminação faz com que ele atinja o máximo da concentração, tá? E a duração de ação. Então, o que acontece? O fármaco, né? Ele foi absorvido, foi distribuído, ele chegou no local de ação,
iniciou a ação, posteriormente esse fármaco ele vai ser metabolizado e vai ser eliminado, mas enquanto ele não é metabolizado, ele não é eliminado, né, durante a ação, ou seja, o efeito durante todo esse tempo entre o início da ação e o final da ação, ele é chamado de duração de ação. E os principais processos aí da farmacocinética que depende é a eliminação e a distribuição. Tá certo, pessoal? Só um minuto aí que eu coloquei uns videozinhos aqui para vocês, só um pouquinho, tá? Então, a absorção nada mais é do que a passagem do fármaco do local de administração para a circulação sanguínea. E para o medicamento entrar em contato com o organismo, é necessário que ele seja administrado por diferentes vias de administração, enteral e parenteral. A via enteral é a via que utiliza o trato gastrointestinal, via oral, sublingual e retal. A via parenteral não utiliza o trato digestivo, são exemplos da via endovenosa, intradérmica, subcutânea e intramuscular. Vamos falar da principal via de administração dos medicamentos, a via oral. Os medicamentos administrados por via oral, eles entram em contato com a mucosa gástrica. A mucosa gástrica, ela é extremamente espessa, formada por células epiteliais que promovem uma camada de resistência à absorção dos fármacos. Como já dissemos, a absorção dos fármacos nada mais é do que a passagem do medicamento do local de administração para a circulação sanguínea. Já no intestino delgado, a mucosa possui um epitélio cilíndrico simples com uma grande rede de microvilosidades que aumentam a superfície de contato desse tecido, aumentando assim o processo de absorção dos medicamentos. Existem inúmeros fatores que interferem na absorção dos fármacos. Ligados à via de administração, temos a área da superfície absortiva. A presença de vilosidades intestinais fazem com que o processo de absorção desse tecido seja extremamente eficiente em comparação ao da mucosa gástrica. A circulação no local de administração é extremamente importante para o processo de absorção. Quanto maior a circulação nos tecidos, maior será o processo de absorção. O pH também interfere no processo de absorção. Sabemos que os fármacos possuem a característica de ácidos fracos
e bases fracas. E dependendo do meio onde esses medicamentos se encontram, o processo de absorção pode sim ser influenciado pelas diferenças de pH. O tamanho e a forma das partículas também interferem no processo de absorção. Substâncias sólidas precisam se desintegrar e depois serem absorvidas. Substâncias líquidas precisam se dissolver nos líquidos corporais para posteriormente serem absorvidas. E as substâncias gasosas, que possuem uma grande facilidade de penetrar através das membranas, são absorvidas com rapidez intensa. A forma farmacêutica e os adjuvantes farmacotécnicos também interferem bastante no processo de absorção. Por exemplo, a presença de substâncias nas cápsulas podem retardar o processo de absorção dos medicamentos e os revestimentos dos comprimidos também. A concentração do fármaco no local de absorção também tem a sua importância. Quanto maior a concentração do fármaco no local de absorção, maior será a eficiência dessa absorção. E fatores ligados ao indivíduo faz referência ao esvaziamento gástrico e à presença de alimentos no estômago que pode, por muitas vezes, retardar o processo de absorção. Existem condições patológicas que retardam o processo de absorção dos fármacos. Por exemplo, a figura mostra o epitélio intestinal íntegro. A partir do momento que esse epitélio intestinal se encontra danificado pela presença de úlceras, a capacidade absortiva desse tecido reduz drasticamente. O mesmo acontece com a mucosa gástrica. A presença de úlceras gástricas também retarda o processo de absorção. O pH no local de absorção e o grau de ionização dos fármacos também interferem bastante no processo de absorção. Imaginemos um fármaco básico no estômago. Quando uma substância básica entra em contato com os líquidos corporais, ela rapidamente se dissocia. Imaginemos agora um fármaco ácido. Quando esse fármaco ácido entra em contato com os líquidos corporais, eles também sofrem dissociação. Fármacos ácidos se dissociam nos líquidos corporais, formando espécies ionizadas. Então temos aqui uma substância não ionizada e uma substância ionizada. Substâncias básicas, fármacos básicos, também sofrem processo de ionização. Aqui o fármaco básico não ionizado e aqui o fármaco básico ionizado. Sabemos que substâncias carregadas, íons, não conseguem atravessar as membranas com facilidade. Ou seja, substâncias ionizadas não atravessam a membrana com facilidade e também não são absorvidas com facilidade. Já substâncias não ionizadas não possuem cargas e atravessam a membrana com bastante facilidade. No estômago, sabemos que existe uma grande quantidade de HCl. Esse HCl se dissocia e libera íons H+. Fármacos ácidos, na presença de íons H+, originados do estômago, favorece a formação da espécie não ionizada. Temos aqui o fármaco não ionizado, ele se dissocia formando A- e H+. A partir do momento que o estômago libera H+, eu estou dando H+ para essa reação e ela se desloca no sentido de formar a espécie não ionizada que é mais facilmente absorvida, ou seja, fármacos ácidos em ambientes ácidos são bem absorvidos. Já os fármacos básicos em ambientes ácidos são pouco absorvidos, porque a presença de hidrogênio reage com a hidroxila, formando água, reduzindo a quantidade de hidroxila nesse lado da reação, favorecendo a ionização do fármaco não ionizado. Ou seja, fármacos básicos em ambientes ácidos não são bem absorvidos, porque prevalece a forma ionizada. No intestino delgado, nós temos uma grande quantidade de substâncias básicas, ou seja, é o meio alcalino. Então vamos imaginar uma substância ácida em contato com os líquidos corporais do duodeno. Ela se dissocia em A- e H+. E uma substância básica também se dissocia em B+ e OH-.
presença intensa de hidroxilas nessa região faz com que o fármaco ácido não seja absorvido com bastante facilidade, porque esse H+ da reação reage com a hidroxila do meio, favorecendo a formação da espécie ionizada, ou seja, o equilíbrio é deslocado no sentido de formação da espécie ionizada, que, como já sabemos, não é bem absorvida. Entretanto, fármacos básicos em ambientes básicos são bem absorvidos, porque a presença de hidroxila nessa região favorece o deslocamento do equilíbrio no sentido da formação da espécie não ionizada, que é mais facilmente de distribuição. A distribuição seria a passagem do fármaco da circulação sanguínea para os líquidos intersticiais e celular, aqui representando a circulação sistêmica, arterial e a venosa. Levando em consideração o processo de absorção estomacal, nós temos a mucosa gástrica, onde o fármaco será dissolvido ou desintegrado e posteriormente absorvido para a circulação sanguínea, e da circulação sanguínea irá se disponibilizar para os tecidos orgânicos. Temos também o intestino, onde o fármaco será absorvido, atravessará as membranas das células dos enterócitos e se direcionará para a circulação sanguínea. Então, aqui representando a mucosa em aumento, as moléculas do fármaco irão atravessar essa membrana até chegar na circulação sanguínea. Os enterócitos, o apêndice apical, que nós chamamos de microvilosidades, que aumentam a superfície de contato para aumentar o processo de absorção, a circulação sanguínea dos músculos, a circulação sanguínea da pele, do tecido adiposo, dos pulmões, do coração, dos rins e do cérebro. Os fármacos são absorvidos, chegam na circulação sanguínea e da circulação sanguínea distribuem para os tecidos. Lembrando que quanto mais vascularizado o tecido, maior será o processo de distribuição. Então nós teríamos uma distribuição bem mais eficiente no pulmão, coração, rins e cérebro, que são órgãos extremamente vascularizados. Durante o processo de distribuição, nós observamos vários fatores, levando em consideração o vaso sanguíneo, o espaço intersticial e os tecidos. Nós temos aqui células sanguíneas, HDL, LDL, molécula do fármaco ligada à albumina, molécula do fármaco lípido. Nós sabemos que para atravessar a membrana plasmática das células, uma molécula com peso molecular elevado não consegue atravessar a membrana, ou seja, partículas grandes não atravessam a membrana. Já as partículas pequenas, o fármaco lípido consegue atravessar a membrana com facilidade. O fármaco ligado à albumina não consegue atravessar a membrana, ou seja, o fármaco fica aprisionado na circulação sanguínea, servindo como um reservatório de medicamento. Já os fármacos livres, por possuírem uma molécula pequena, conseguem atravessar facilmente a membrana das células da circulação sanguínea e serem distribuídos
afinidade pelas proteínas plasmáticas maior, se ligam às proteínas, fazendo com que os fármacos que têm uma menor afinidade se dissociem. Ou seja, o fármaco B tem mais afinidade pela proteína plasmática. Então o fármaco A sai e o fármaco B entra no seu lugar. O fármaco A sai pela proteína plasmática. Como o fármaco A sai, ele se torna livre e se torna mais facilmente distribuído para os tecidos. De distribuição. Metabolização, também chamada de biotransformação, pode ser definida como o processo no qual enzimas são capazes de produzir modificações estruturais em um fármaco. De acordo com a classificação de Williams, o metabolismo é dividido em metabolismo de fase 1 ou biotransformação, metabolismo de fase 2. A fase 1 caracteriza-se por envolver algumas reações, sendo que as mais utilizadas são oxidação, redução e hidrólise. Porém, existem as de O-desalquilação, N-desalquilação e S-desalquilação. Já a fase 2 compreende a etapa de conjugação, que envolve as reações de glicoronidação, sulfatação, acilação, metilação e conjugação com glutationa. Recentemente, foi incluído nessa classificação o metabolismo de fase 3. Essa fase é representada por proteínas transportadoras de eflutos, que auxiliam no processo de detoxificação, processo no qual ocorre a eliminação de substâncias tóxicas. A metabolização pode ocorrer em vários órgãos, mas principalmente no fígado. Você sabe por quê? A maioria dos fármacos são lipossolúveis e essa lipossolubilidade fornece uma afinidade desses fármacos para o fígado, enquanto fármacos hidrossolúveis são metabolizados no sistema renal, pois já possuem uma maior facilidade para serem excretados. No fígado, o sistema citocromo P450 é responsável por metabolizar a maioria dos fármacos. Esse sistema é composto por diversas isoenzimas codificadas pela superfamília de GNCYP, que são divididas em subfamílias. Em humanos, as principais subfamílias envolvidas no processo de metabolização de fármacos são as CYP1A, 2AF e 3A. A indução enzimática é caracterizada pelo aumento da quantidade e/ou atividade de enzimas metabólicas e resulta na diminuição da meia-vida do fármaco, enquanto a inibição enzimática é caracterizada pela diminuição da atividade catalítica de enzimas metabolizadoras, com o consequente aumento da meia-vida e da concentração plasmática do fármaco. Fatores que interferem na metabolização dos fármacos. Genéticos. Estão relacionados às diferenças de expressão das enzimas de metabolização. Por exemplo, maior sensibilidade de japoneses e chineses ao etanol. Fisiológicos. Metabolismo prejudicado em pessoas muito jovens e idosos. Diferenças sexuais, gravidez, doenças, principalmente hepáticas. Estado nutricional. Farmacodinâmicos, dose, posologia, via de administração, depósito tecidual, ligação à proteína plasmática. Ambientais, competição metabólica entre fármacos e xenobióticos. Logo, o estudo do metabolismo permite estabelecer a cinética de formação e as estruturas químicas dos metabólitos, determinar a velocidade e o sítio de absorção majoritário, determinar a principal via de eliminação, fornecer novos protótipos com atividades farmacológicas distintas, dentre outras. Metabolização. A eliminação basicamente faz referência à saída do fármaco do organismo.
A saída do fármaco pode ocorrer através do intestino e fígado, através das fezes e através da bile. A saída do fármaco também pode acontecer através da pele, no suor, pode acontecer também através das glândulas salivares, pode sair através do pulmão, no caso dos fármacos voláteis, e principalmente a eliminação se dá através da saída dos fármacos pelos rins. Existem várias outras vias de eliminação, como é o caso das lágrimas e como é o caso também do leite materno. Então temos aqui o sistema urinário, composto por rins, ureter, bexiga e uretra. Aqui o sistema excretor feminino e o sistema excretor masculino. O rim é um órgão localizado próximo à cavidade abdominal. É um órgão extremamente vascularizado e possui como função eliminação de drogas, eliminação de substâncias, depuração do sangue. A unidade funcional do rim é o néfron. Existem milhões de néfrons nos rins e esses néfrons são responsáveis pela filtração glomerular, reabsorção tubular, secreção e eliminação de substâncias. Aqui a unidade funcional do rim mostra em A o glomérulo, em B a cápsula de Bowman, em C o túbulo contorcido proximal, responsável pela reabsorção de grandes quantidades de água, sódio, glicose e outros nutrientes. A alça de Henle, aqui em D, ramo descendente, ramo ascendente, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. O processo de depuração sanguínea acontece quando o sangue chega na cápsula de Bowman e, por uma diferença de pressão, as substâncias que estão presentes na circulação passam para o túbulo contorcido proximal. Nesse túbulo contorcido proximal existem, nas paredes das células, nas paredes desse túbulo, uma grande quantidade de proteínas que carregam substâncias de dentro do túbulo de volta para o sangue. É o processo chamado de reabsorção tubular. Mas também existem substâncias que estão presentes no sangue e passam direto para os túbulos, como é o caso da secreção tubular. À medida que as substâncias passam pelos túbulos renais, elas vão seguindo o fluxo da água, podem ser reabsorvidas, secretadas ou simplesmente passar pelo processo de eliminação durante o processo de formação da urina. Temos aqui o processo de reabsorção tubular de sódio. Imaginemos no túbulo contorcido distal a célula tubular, a célula que forma a parede do túbulo, o lúmen, que é o espaço tubular, e aqui o sangue. Vamos imaginar que temos no lúmen íons cloro e íons sódio. Esses íons são transportados para dentro da célula tubular através de uma molécula transportadora e posteriormente para o sangue. Esse processo chama-se reabsorção. Vamos imaginar que temos aqui um segmento do túbulo renal e no lúmen nós temos uma substância ácida. Sabemos que substâncias ácidas dissociam-se em íons A- e H+. Na presença de uma urina ácida, favorece a formação da espécie não ionizada. Essa espécie não ionizada é muito bem reabsorvida e chega até a circulação sanguínea, ou seja, drogas ácidas em ambientes ácidos são reabsorvidas e passam mais tempo na circulação. Entretanto, drogas ácidas em ambientes básicos favorecem a formação da espécie ionizada, que não pode ser absorvida e é prontamente eliminada na urina. Ou seja, para que eu consiga eliminar mais rapidamente uma droga ácida, eu preciso alcalinizar a urina. Para que eu possa fazer com que o fármaco passe mais tempo no organismo, eu acidifico a urina. Isso no caso dos fármacos ácidos. Já no caso dos fármacos básicos, o que acontece é justamente o contrário. Na presença de uma urina alcalina, ocorre a formação da espécie não ionizada, que é bem reabsorvida, vai de volta para a circulação sanguínea e fica mais tempo no organismo, ou seja, o efeito terapêutico dessa droga é maior. A partir do momento que eu acidifico a urina, favorece a formação da espécie ionizada, que é eliminada.
Bom, pessoal, esse daí foi um repasso aí um repasso de tudo que a gente falou, certo? Vocês escutaram? Sim, deu para entender. Deu? Tá no slide também, tá? Tá na aula. Vamos. Doutora, tem como Oi. você disponibilizar esse vídeo agora lá no Classroom? Ele tá juntamente com o slide que eu coloquei lá, tá? Tá acoplado ao slide. Eu abri aqui o slide, mas nele não mostra. Teria como colocar ele separadamente ou só um link, alguma coisa assim, porque Coloco eu sem abri problema. no slide e só aparece as fotos, não aparece o vídeo. Ah, tá. Eu coloco sem problema. Coloco Então lá. tá bom, obrigada. De nada. Mas deu pra escutar aí certinho os vídeos. Um pouquinho, tava um pouco baixo, mas deu. Ah, tá. Eu disponibilizo pra vocês depois sem problema. Gente, então vamos lá. Agora eu vou fazer algumas perguntas aí do que a gente já estudou, tá? De tudo que a gente já viu. Vamos lá. Antônio, como é dividida a farmacologia? Ícaro, o que é farmacologia? Gente, vamos participar, vamos ligar o microfone, vamos participar. Antônio, como é dividida a farmacologia? Vamos, gente, participar? Posso responder? Pode. Como que é, Marta? A farmacologia é dividida em farmacodinâmica e farmacocinética. Isso. Mariana, o que é farmacologia? Antônio, seu áudio não tá saindo mesmo, não. Mas você tá me escutando? Então, quais são as fases da farmacocinética? Responde aqui no chat para mim. Antônio, quais são as fases da farmacocinética? Qual que é a fase 1 da farmacocinética? Qual que é a fase 2 da farmacocinética?
Antônio, qual que é a fase 1 da farmacocinética? Isso mesmo, Tawane. É absorção, distribuição, metabolismo e tá faltando um. A excreção, isso mesmo. A fase da farmacocinética, pessoal, é absorção, distribuição, metabolismo e excreção, tá? Não confunde farmacocinética com farmacodinâmica, tá? Mariana, o que é farmacologia? Vamos, pessoal, participar? Alguém sabe? Responde o que é farmacologia. É a ciência que estuda a interação entre os compostos químicos e o organismo, Isso mesmo. ou um sistema biológico, né? Que ele Os pode resultados podem ser maléficos ou benéficos. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos, gente, participar da aula. E o que é farmacocinética? É o caminho que o fármaco faz no corpo humano. É o desfecho que ele faz no corpo humano e produz um efeito. Isso, trata do movimento da droga, né? Desde o momento que ele é administrado até o momento da sua excreção. Isso mesmo, Marta. Antônio, o que é farmacodinâmica? Vamos, gente, participar. Estuda os efeitos. Efeitos do quê? Isso mesmo, o Antônio respondeu aqui no chat. Estuda os efeitos fisiológicos, bioquímicos e o mecanismo de ação dos fármacos. Isso mesmo. Gente, vamos participar, tá? Vamos sempre estar relembrando um pouquinho das aulas anteriores para a gente dar uma reciclada aqui, tá? Então, como que deve ser a droga ideal? Alguém A sabe? droga certa, administrada por via certa, na quantidade certa. A efetividade, né? Seletivo, de fácil administração, né? Isso mesmo. Isenta de efeitos adversos, tá? Então vamos lá. O que é droga? Tawane, o que é droga? Os conceitos básicos do que é droga.
Tá, Antônio, e agora nas suas palavras, o que é droga? O que você entende por droga? É uma substância que gera um efeito, não sei lá. Isso é uma substância química que vai interagir com o seu organismo que vai produzir efeitos, tá? Vamos Doutora, ver. essa ligação, a sua aula corta bastante, eu não sei porquê, mas corta muito. Tipo assim, faz. Ah, Não deve fica ser, deve ser a direito, fica internet hoje. cortando. Aí tem uma hora que a gente, eu, pelo menos eu, vai Aham. escutar Marta, aí corta e some, depois volta de novo. Deve ser por causa que aqui tá chovendo muito, né? Deve ser pela internet mesmo. Bom, gente, vamos dar um intervalo. Vamos dar um intervalo aí de 10, 15 minutinhos aí pra gente estar voltando pro outro tema, tá? Ok.
Tá saindo meu áudio agora, doutora? Eu reiniciei. Ok. Certo. Uhum. Certo, doutora.
Ok, professor. Ok. Não, doutora, a senhora depois só põe o slide para nós darmos estudada nessa parte. Sim, sim, sim. Tá joia. Não, doutora. Tá joia. É só colocar lá para a gente dar uma estudada. Obrigada, senhora, doutora.